Hoje é dia de Amor Exigente aqui no Vida Melhor. E o Amor Exigente é uma instituição que eu confio, acredito, conheço e é sem fins lucrativos, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda que se reúnem uma vez por semana durante 2 horas. É um programa que tem ajudado a tanta gente. É um programa que dá certo, é um programa de qualidade de vida sobre todas as coisas. Ele realmente pode te ajudar. O programa Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil e América Latina e você pode participar de tudo sem nenhum custo. Não precisa pagar. É você realmente buscar mais qualidade de vida, buscar solução, buscar transformação. E hoje a gente vai falar sobre a dificuldade que a família encontra para perceber a dependência química nos filhos. Tem, inclusive, pesquisas que contam pra gente que a família demora normalmente 6 anos para perceber que o filho começou a usar algum tipo de droga. Então a gente vai tentar entender por que a família demora tanto e quais são os indícios de que o filho está usando droga para que você possa agir. E como de costume, eu recebo aqui com muita alegria a Mara Silvia Carvalho de Menezes, que é presidente do Conselho Deliberativo da Federação Amor Exigente, e também a doutora Maria de Fátima Rato Padim, que é psicóloga especialista em dependência química. Maria de Fátima e Dona Mara, que delícia a gente poder levar esse assunto tão muito bom tá precioso para as famílias. Sabe que eu tenho recebido tanto e-mail das pessoas agradecendo, pode sentar ali, agradecendo o Amor Exigente, agradecendo os papos da segunda-feira, né? E eu fico contente de saber que a gente está de alguma forma transformando e ajudando a sociedade a ser melhor. Isso é bom demais, né? E muitas perguntas também, não é, Cláudia? Também, pessoal querendo saber, querendo entender melhor. Que bom que a Fátima veio para nos orientar. Eu tô super feliz. Parabéns, e esse assunto que a gente vai falar hoje vocês, é muito bacana, né? Porque a família realmente demora. Lá no Amor Exigente, a senhora tem até umas pesquisas que falam sobre isso, não é? É tudo feito com parceria com a Unifesp. A Uniad tem nos dado muito apoio. E o Amor Exigente, essa parceria tem dado muito certo, não só no incentivo da busca do tratamento, mas também para que a gente possa tomar medidas importantes baseadas em pesquisas, não somente na ideologia. Sem essa parceria do Amor Exigente e de outras entidades de grupo de mútua ajuda, isso não seria possível. Eu dei uma pesquisada, Maria de Fátima, e eu vi que as famílias demoram, até falei, cerca de 6 anos para perceber que o filho teve o primeiro contato com droga. É isso mesmo ou tem pesquisas mais atuais? Então, essa é uma pesquisa nacional, é a maior pesquisa já realizada no mundo com famílias de dependentes químicos, que foi feita pela Unifesp, na Uniad, como a Mara falou. E a amostra é uma amostra extremamente significativa, com 3.142 famílias, que nós pegamos toda a região do país, e o que se observou foi exatamente isso. Apesar das diferenças culturais, o que a gente percebe é que a família, seja no Piauí ou no Rio Grande do Sul, ela demora a perceber os sinais, e ela demora, depois que ela descobriu, ela demora mais, em média, 3 anos para procurar ajuda. Buscar um tratamento, buscar ajuda, né? E sabe que Goiás, quer dizer, o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, são os estados que levam ainda mais tempo para começar a ajudar um filho que está com problema. Será por que isso, hein? Tem alguma razão? Tem uma explicação? Então, o que acontece é o seguinte, infelizmente a gente tem uma falta de políticas de saúde pública que possam estar orientando essas famílias precocemente aos fatores de risco que os filhos correm. Então, hoje, se a gente perguntar, bom, meu filho corre risco? Pautado em quê? Né? Então, a gente tem um instituto, que é o National Institute on Drug Abuse, que ele preconizou através de muita pesquisa da parte clínica, ele montou fatores de risco e fatores de proteção. E isso não é, de alguma forma, não é repassado para as famílias. As famílias, quando estão iniciando, nem para as escolas, ou seja, faltam programas que possam estar trabalhando já precocemente a prevenção, que são os fatores de risco. Por exemplo, quais são os fatores de risco? Por exemplo, nós temos alguns fatores de risco que têm alguns pesos maiores que outros, mas se eu tenho algum ente que já faz parte, que é dependente ou que faz uso abusivo de droga, eu tenho a questão da filogenética, que é um indicador de que meu filho tem este fator de risco. Isso pode ter sido um avô, pode ter sido um bisavô alcoólatra? Isso, pode ser. Assim? E o que a gente viu na pesquisa é que, apesar de mais de 60% das famílias terem algum ente ligado diretamente, elas desconsideravam isso como um fator
e colocavam como sendo as más companhias. Por que os filhos, o motivo pelo qual os filhos usavam droga está muito mais ligado, né, numa crendice, né, numa distorção de que são as companhias, do que esses fatores que são mais importantes, como essa questão dessa filogenética. Agora, as más companhias também são um fator de risco? Então, o que a gente sabe é o seguinte, é que eu me ligo às pessoas por uma identidade, né? Então, por exemplo, eu e a Mara, nós temos uma identidade, a gente tem uma ligação em função de alguma coisa que nos move, né? Dos nossos ideais. Dos nossos né? ideais. Quando você tem um jovem, ele tá ligado a um determinado grupo porque ele tem alguma afinidade. Então, a partir, as pessoas se unem pela afinidade. Pode ser uma guerra, as pessoas se unem pela raiva, não é mesmo? Então, quando o meu filho, né, ele vai buscar, ele está inserido naquela turma, o que eu tenho que fazer? Qual a pergunta que eu tenho que fazer? O que é que aquela turma tem de afinidade com o meu filho? Existe uma identidade. As pessoas ficam juntas por afinidade. Então, nós temos, de fato, essa questão de estar andando com uma pessoa que é usuária, isso é um fator, obviamente, né, mantenedor. A gente diz que é muito mais mantenedor do que um fator preditor. Né? Então, o preditor a gente tem desde essa questão hereditária, a gente tem, infelizmente, falta de... Mas aí, no caso, para a dependência química, mas, por exemplo, para o adolescente, ter o primeiro contato com a droga, se ele anda com uma turma que use drogas, quer dizer, aquela droga vai ser apresentada para ele com muito mais facilidade. Mas né? para ele ter uma identificação com essa turma, o que é importante a gente saber? A gente identificar precocemente qual o fator de risco que meu filho tem. Então, na escola, quando eu tenho uma criança que já tem alguma dificuldade escolar, se ela tem alguma dificuldade acadêmica ou se ela tem alguma comorbidade psiquiátrica, como um déficit de atenção, uma hiperatividade, esses fatores, eles deixam a pessoa mais vulnerável ao uso. Portanto, ela vai se unir lá na frente a um grupo, né, que esteja também com essas mesmas vulnerabilidades. O acesso fácil à droga. Né? Então, hoje o que a gente encontra é um baixo custo da droga, esse acesso fácil. Então, nós vamos esbarrar em termos de fatores de risco, de fato, em falta de medidas de saúde pública. Ou seja, os nossos jovens estão absolutamente desprovidos de proteção, né, no que tange a esses fatores de proteção. E as famílias também, Cláudia. Eu ia falar disso, porque os princípios são bem fortes com a participação da família. Né? E o que é que nós notamos em grupos de amor exigente? Que os pais culpam ou o grupo com que o filho está caminhando, ou a namorada, sabe porque ele está desse jeito, a namorada dele não presta. Não tem sentido, é o que a doutora Fátima acabou de dizer, quer dizer, se ele está procurando amigos que não são bons, ou uma namorada que não é a que nós gostaríamos para ele, tem uma razão por que ele procura. E no final a gente percebe até, Fátima, que ele é pior do que os amigos. Depois que os pais caem em si, eles veem, quer dizer, ele era um dos mais difíceis do grupo. E o que nós queremos é que a pessoa conheça dependência química para poder fazer prevenção. E os grupos de prevenção do amor exigente, 15 semanas, fazem com que você tenha uma visão e possa saber exatamente onde nós vamos lançar a nossa prevenção. Não é, Fátima? Sim. E essa orientação que a Mara está falando, ela é um dos fatores importantes para a prevenção. Como que eu lido com uma coisa se eu não conheço? Né? Na medida em que eu tenho um conhecimento, o meu olhar fica mais apurado. Também para reconhecer, não só para prevenir, mas o meu olhar ele vai ficar mais refinado para pegar os sinais iniciais do uso. A gente sabe assim, em qualquer doença, o que faz um diferencial é o start, quer dizer, é quando você pega no começo, né? Um câncer, uma pneumonia, enfim. Qualquer doença que você consiga detectar inicialmente, o prognóstico é muito mais positivo. Né? Então, esses grupos do amor exigente, eles têm esse facilitador onde os pais ficam mais sensíveis à leitura dos sinais iniciais do consumo. Né? Bom, na verdade, o que eu estou entendendo é que o tempo inteiro a gente precisa ter um pai focado no filho, né?
entender quem é esse filho, o que é que ele já traz de carga genética, depois quais são as características dele na infância, na parte pedagógica, as necessidades dele na adolescência, não é? E depois como é que ele chega em casa, que às vezes pai e mãe nem olham, né? Sabe o que eu vejo também e que gostaria de partilhar com vocês? É que a família, por exemplo, o pai, quando o bebê é pequenininho, ele imediatamente não precisa falar nada e ele percebe todas as coisas. A criança está chorando de mãe, a criança está com fome, sem fala. Cresce um pouquinho, nós esperamos que os nossos filhos venham falar conosco. E não é por aí, eles não vêm falar, não é? Nós temos que ter esse olhar que desperta, não está tomando banho, está indo mal na escola, mudou de amigos. Quer dizer, uma série de pequenos indícios, não é? Os primeiros indícios são esses? Indo mal na escola, não está tomando banho, mudou de amigo, ou tem alguma coisa antes? Então, o que a gente vê é que as escolas, né, a escola, indiferente de qual linha pedagógica, as escolas são parceiras, né? Então, a escola, normalmente, ela dá um indicador importante, que é esse que você falou, ou de indisciplina, ou de comportamento inadequado, seja uma prostração, uma coisa de desmotivação, né? Porque a gente pensa só quando o adolescente ou o jovem ele está mais agitado, mas não, né? Muitas vezes o fato dele estar mais desmotivado, mais prostrado, não fazer lição, enfim, ou está mais isolado, ou está com a turma do barulho. Quando a escola convoca, é muito importante que a família não se sinta culpada e não reaja, não fique reativa, que ela vá ouvir o que a escola tem para trazer, porque as escolas normalmente elas só contribuem, né? E eu acho que contribui para poder ampliar esse olhar. Agora, Maria de Fátima, você que é psicólogo, o que será que faz pai e mãe rejeitar tanto uma possibilidade do filho estar usando drogas? Porque o que eu vejo é assim, pai e mãe falando, não, meu filho não. Ou, será que aquelas amigas da minha filha usam droga? A minha filha não, nunca, né? Eu vejo muito isso nos pais. O que a gente percebe é o seguinte, a droga, ela tem um estigma muito forte, né? Então, as pessoas usam droga porque são mau caráter, né? Ou então, sem vergonha. Então, o que a gente precisa é modificar essa questão do que é o uso, abuso e a dependência, né? Então, quando a gente pega um adolescente ou um jovem que usa droga, a mãe diretamente, bom, se ele faz uma coisa errada, a culpa é minha. Essa questão de autoculpabilização que a gente diz, ela prejudica esse processo, né? Porque a culpa não é minha, né? E o que a gente, exatamente por desconhecer o que leva o indivíduo a usar a substância, né? O que leva... Lógico que existe. E no Amor Exigente a gente aprende a entender o que é que leva um adolescente a se aproximar e começar a usar drogas, né? E percebe que nós não somos culpados, mas somos sim responsáveis para trazer de volta, para intervir e fazer com que as coisas deem certo. Isso dá certo, isso modifica. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero tentar deixar isso muito claro para você. É um começo, na verdade, a intenção nossa aqui é que você realmente vá ao grupo de Amor Exigente. Como eu falei no começo, é um grupo de qualidade de vida. Eu não conheço uma pessoa que tenha ido ao grupo de Amor Exigente e não esteja melhor hoje. É o que eu quero para você. A gente continua já. Eu continuo com a dona Mara, a doutora Maria de Fátima, da Unifesp. A gente está falando sobre um assunto muito importante, que é... Por que as famílias demoram tanto para perceber que um familiar, um jovem, um filho, um neto está usando droga e muitas vezes já está dependente químico? Bom, eu estou aqui impressionada com esse número, doutora Maria de Fátima. É uma pesquisa recente, olha aqui, mostra que 28 milhões de brasileiros sofrem com a droga na família, ou seja, pelo menos 28 milhões sofrem com um usuário e um dependente químico, né? E que causa tanta coisa. A gente precisa mudar esse número. E é possível, né? É possível. Agora, sabe, as nossas revistas são mensais. Você fazendo a assinatura da revista do Amor Exigente, você fica muito atualizado com tudo que está passando por aí. São 30 anos do Amor Exigente que nós celebramos em janeiro. Parabéns, e tem aqui um artigo do Dr. Ronaldo falando por que nós devemos dizer não à legalização
e a liberação da maconha. E nesse outro tem a pesquisa feita pela equipe da Uniad, sob a orientação da doutora Fátima Padim. Tem uma coisa que a Mara falou que é importante, esse artigo que está tão falado, essa questão da legalização das drogas, o LENAD, que é o Levantamento Nacional, ele fez o levantamento nacional de maconha, álcool e cocaína. E se fez um levantamento com os familiares, com todo o Brasil, e 111 milhões de pessoas são contra a legalização da maconha. Olha isso. Então, o nosso foco, né, de deixar realmente todo o trabalho baseado em evidência científica não é ficar olhando um grupo minoritário, porque 111 milhões de pessoas, né, nessa pesquisa não querem a legalização da maconha. Então, quem é que a mídia está ouvindo? A mídia não está ouvindo as famílias. Eu acho que é importante deixar assim marcado de que as famílias precisam ser ouvidas. Essa pesquisa foi a voz da família. E tomar muito cuidado com o que a mídia está propagando, porque é propaganda mesmo para destruir a sociedade. Porque, na verdade, é isso. Porque começa a levantar uma voz que não existe, né? Dizendo que a maioria é a favor da legalização. A voz existe, mas a gente olhar... que não que seja essa maioria, né? As famílias estão dizendo não. Sim, isso as famílias dizem não. E a gente tem casos tão interessantes, né? O doutor Ronaldo Laranjeira esteve aqui semana passada, foi maravilhoso o nosso papo com ele. Ele falou do arrependimento, por exemplo, da Holanda, de tantos outros países, né? Sim. Que legalizaram e retroagiram. Olha, por exemplo, nós estamos em Londres, né? Londres foi o primeiro país, um dos primeiros países que institucionalizou a redução de danos, o programa de redução de danos. E voltou atrás. E nós, né, um país enorme que não temos a menor condição de fazer um programa desse porte, estamos instaurando um programa de redução de danos que deu errado no Reino Unido. Quer dizer, então, assim, este olhar distorcido diante dessas novas políticas, elas vão prejudicar intimamente não só o dependente, mas as famílias. E essas famílias precisam ser ouvidas, precisam falar. Tem um fato interessante que nós fomos a todos os grupos e a todas as comunidades terapêuticas que foram visitadas, 3.200, né, que na amostra nós colocamos 3.142 famílias, mas nenhuma família se recusou a falar. Então, você veja assim, que existe uma fala travada, né? Uma necessidade de ser ouvido. Uma entrevista de 1h30, né, para famílias que muitas vezes vêm de longe, famílias que trabalharam o dia inteiro e que vão para os grupos ter uma acolhida, elas tinham a total disponibilidade de falar. Né? Eu acho que por duas razões, Cláudia. Primeiro, eu quero que as outras famílias não passem pelo que eu passei. Então, realmente eu falando, a minha voz pode ser ouvida. E segundo, eu vejo que realmente nós estamos muito sozinhos. Quando alguém se dispõe a nos ouvir, aí a gente não pode dizer não. Eu quero ajudar os outros, mas eu quero ser ouvida também. Eu não vejo que só a família seria prejudicada com a liberação de drogas. Todos, o país, a sociedade, as pequenas comunidades. Nós não podemos parar nisso. Agora, vamos voltar um pouquinho no nosso assunto, né? De como é que as famílias podem perceber que o filho teve o contato com droga. Eu fico pensando que talvez antes dele chegar à dependência química, a família já precisa estar atenta, não é? Assim, e existem alguns sinais. Um jovem, por exemplo, que fumou maconha, ele vai chegar em casa de que forma? Então, o que a gente percebe é assim, quando ele traz a maconha para casa e quando a mãe detecta efetivamente e pega a droga, no mínimo há 2 anos ele já está fazendo consumo. Né? Ele começa a perder a capacidade crítica, né? De não vou levar para casa, enfim. Aí a gente já tem um quadro instaurado. Mas tem esse anterior, né? Que ele começa a mudar de turma, ele começa a mudar os cuidados pessoais, ele começa a ter baixo rendimento da escola, ele começa a se afastar de rituais familiares, ele se afasta da família. Então, assim, tem uma sequência que muitas vezes não tem uma ordem. Agora dá para reconhecer um pouco na carinha, né? Eu acho que o olho no olho com o filho é importante, né?
O filho tem um olhinho clarinho. O meu caso não, né? Que sempre tá vermelho meu olho. Mas assim, o filho tem um olho clarinho. Chegou com o olho vermelho, com um olhar diferente, não quer mais olhar no olho, tá fugindo. Já é um indício de que tem alguma coisa errada ali, não é? Já é um indicador, é quando você começa a ter uma dificuldade, isso que você está falando, na relação interpessoal, né? Essa coisinha do olho, eles vivem com colírio. Então, uma mãe que começa aqui já... pega um colírio na mochila ou ele começa a fazer um uso regular, isso é um sinal, de fato, é um sinal. Um colírio é um Isso, sinal. É um sinal, né? é um sinal, né? Você não estou com problema de conjuntivite, de nenhum Uma outra fator, coisa que né? eu me lembro de quando eu era jovem, eu me lembro de ter encontrado uma mocinha adolescente que era irmã de uma paquerinha, aquela coisa de escola. E aí ela chegou em casa, na época eu acho que não usava colírio, com olho vermelho, eu achei estranho. E eu me lembro que ela comeu uma panela de arroz puro. Um filho que chega em casa esfomeado também, como uma panela de arroz puro, tem alguma coisa errada ali, não é? Porque a maconha dá fome, né? não é? Ou doce, abre a geladeira e come o pote inteiro, não é verdade? O que a gente precisa, realmente esses sinais, né, eles evidenciam alguma coisa, né? Agora, o mais importante é você pegar os sinais sutis, que eles são anteriores a isso. Porque quando ele tem a larica, né, em casa, é porque ele já está consumindo em casa. Porque a larica, ela vem quase que em seguida. Então, às vezes ele usou a maconha lá na festinha e só vem às 2 horas da manhã. Aí a mãe não vai perceber. Aí a mãe não vai perceber, né? Mas, assim, outros sinais, por exemplo, no caso de uso de cocaína ou de anfetamina ou de estimulante, é quando ele começa a pernoitar fora de casa, né? Quando ele começa a rarear o contato com a família, né? O distanciamento, você falou muito bem, assim, e eu acho que essa questão da família poder observar que não é uma questão de adolescente, o jovem não faz isso, tudo depende da frequência e da intensidade. Logo, tem momentos que o adolescente não vai querer ficar com a família. Tem um afastamento natural, normal no adolescente, mas não tem? o que a gente não pode confundir é que esse afastamento natural, ele se perpetua em todas as atividades. Então, ele já se recusa a ficar com a família no final de semana, já se recusa a fazer eventos da família, já se recusa ao olho no olho, né? Ele tem... Você começa a ter a frequência e a intensidade aumentada, isso é um sinal importante. Como é que o amor exigente vê essa coisa de... Tem um evento familiar, aí o adolescente fala, eu não vou. Aí, qual é a postura da família para esse filho? Olha, é tão diferente, não tem assim uma receita. Não tem uma regra, né? Primeiro, você tem que saber como é seu filho. Seu filho gosta de estar junto com vocês, ele realmente participou sempre, é uma alegria para vocês estarem juntos. Por que de uma hora para outra ele não é mais isso? Aí é hora de nós pesquisarmos, irmos fundos, sermos mais atentos. Agora, se ele não participava muito, se ele prefere ficar lendo, ouvindo música, não, eu vou mais tarde, eu dou uma passadinha depois, é outra conversa. Cada caso é um caso, Cláudia. Cada situação, mas o que eu quero dizer para você, que você, mãe, intui, percebe, sabe, dê valor às suas intuições, desde coisas assim, meu filho quer ir numa festa. Você, no seu coração, sente que não deve ir, não deixe ir. Por quê? Porque vai dar coisa que não é boa. Mãe percebe. Nós devíamos prestar mais atenção. Primeiro, intuição. Depois, prever coisas. Se vai para a festa 3 horas da manhã, o que vai fazer lá? Prever para prevenir. Tente, questione, reflita sobre isso. Intuição, reflexão, questionamento, para daí você se posicionar e ação. Não pare, não fique quieta. Vamos agir. Veja os amigos, veja a mãe dos amigos. Amor exigente fala assim, olha, estão numa fase que estão todos querendo ir na tal festa. Um fala, minha mãe deixou. Telefona para a mãe, você deixou mesmo? Porque às vezes fala que uma deixou para a outra deixar. Para outra deixar e no final das contas, quando você vai ligar, uma já falou com a outra que já deixou e elas deixam mesmo, Deixam né? mesmo. Então, tem que haver uma armação da família as mães têm que serem unidas nessa fase também, né?
crianças e fazer o que for melhor para elas. É simples. Agora, Não é tem simples, nada mas de às diferente. vezes é difícil, né, dona Mara? E aí é que eu te digo, você que está em casa, que talvez tenha dificuldade de falar para o seu filho assim, não, você não vai à festa porque vem uma culpa, que você acha que seu filho não vai suportar esse não. Venha para o grupo de Amores Gente aprender a falar não, não é? E de maneira gostosa, porque você vai dar outras opções. Vamos fazer isso? Nós podíamos organizar alguma coisa aqui em casa, enfim, é por aí, não é, Fátima? Sim, Fátima, e você vendo esses grupos de amor exigente, como você estava falando, o que é que você acha que as mães deveriam saber? A Cláudia tem adolescente. Eu tenho Tem adolescente? Eu tenho, De vez em eu tenho uma de quando. 14 e um de 21. De vez em quando eu falo para ela, Cláudia, qualquer dia eu que vou entrevistar você, para o seu pessoal te conhecer muito bem. Aliás, nesse domingo no Super HDB, que é um programa da Dani Pink aqui na Rede Vida, às 3 da tarde, tem uma entrevista comigo. Aí ela bate um papão, conversa, pergunta da minha vida. Aliás, eu te convido para assistir, tá? Domingo às 3 da tarde. Mas é verdade. E a gente, como mãe, sempre tem uma certa experiência, né? Acho importante as mães conversarem. Então, eu acho que tem uma coisa, a Mara falou das mães se agregarem, né? Por que o jovem tem força, né? Ele tem força porque ele faz parte do grupo, ele se associa a um grupo. E o que as mães fazem normalmente, quando eles começam a adolecer ou a ficar maiores, elas acabam não tendo a troca. O amor exigente, elas se isolam, né? E aí vem uma série de crenças distorcidas, desde a mãe do outro é melhor. Bom, se a outra deixou, quem sou eu? Né? Puxa vida, todo mundo fuma maconha, né? Nossa, mas estão falando que é para legalizar. Mas o que tem falsificar a carteira lá? O que tem entrar numa festa de 18 anos? Meu filho também tem 17, né? Então ela começa com esses pensamentos que são altamente sabotadores, né? E esse isolamento, o que leva é realmente a fortalecer a posição do grupo do filho. Na hora que eu me agrego, a hora que eu pergunto, a hora que eu vou a um grupo, eu tenho dúvida, né? A hora que eu faço essa técnica do espelho, quer dizer, ela pode me dar uma dica importante. Olha, não, é o seguinte, eu fiz assim e deu certo, não, mas assim como eu não faz. Essa troca que os adolescentes fazem, né? E que a gente tem que olhar para eles, como é que eles se fortalecem. Né? As mudanças ocorrem quando as pessoas se unem, né? Uma andorinha só não faz verão. Então é muito importante que esses pais, como a Mara falou, que eles troquem, que eles perguntem, né? Por que vai, mas aonde? Essa coisa de sair de madrugada, mas foi aonde? Aliás, como as escolas que acabam agregando muitos adolescentes, elas podiam fazer umas reuniões de pais, mas para fazer esse entrosamento, né? Seria muito bacana. Olha, você isso. sabe que eu coordenei alguns projetos na área de prevenção de drogas, né? Na área, com algumas escolas particulares. E o que a gente vê é que os pais que vão à reunião são os que não precisam. Isso é verdade. As escolas promovem muitos encontros de pais, que vão desde pegar nota, né? Mas assim, eles chamam especialistas. Olha, eu já fui em várias escolas, a gente faz grupos e o que a gente vê é que quem vai são provavelmente os filhos que não darão problema. Né? Então, que são os pais mais atentos, né? Que estão porque mais a gente tem presentes. 2 tipos de educação, né? A educação formal, que a escola dá, e a educação informal, que ela vem da onde? Ela vem da família, ela vem da mídia, ela vem dos pares. E a força dessa educação informal, ela é devastadora. Né? Então, a importância de eu me unir para que eu possa modificar essa educação informal, ela é muito importante. Ela é muito importante. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler para a gente atender a telespectadora. Ela diz: oi, tenho um filho de 16 anos que se encontra internado em um CT no Rio Grande do Sul. Vendo o programa, descobri que agi corretamente ao detectar os riscos e a dependência do meu filho, pois ele tem o fator genético, a predisposição ao uso, pelo fato de ser diagnosticado com TDAH, com DA, TC e TP desde os 6 anos. Identifiquei o uso da maconha, logo em seguida veio o álcool, então resolvi agir e internei em uma clínica e posteriormente na CT. Agora já faz 6 meses que se encontra internado. O tempo entre início do uso e internação foi de mais ou menos 6 meses. E sigo o tratamento da codependência no grupo de amor exigente. Na verdade não é uma pergunta, é uma consideração, mas eu fico super feliz que você tenha participado.
A Carol, muito obrigada pela sua participação. E que legal que ela tá fazendo parte do grupo de Amor Exigente, né? Porque assim ela tá apoiada para seguir. Sabe, Cláudia, o que eu sinto é que se nós pegarmos um filho bem no comecinho e ele permanecer na família, a família toda se fortalece e realmente consegue superar o problema de uma maneira muito forte. Agora, se você manda seu filho para um tratamento, a família tem que se ajudar também, porque a hora que voltar vai ser muito dramático, não é isso? Tem uma coisa importante, assim, quando a Mara diz que a família estando junto, a família se fortalece, ao contrário, né, também acontece fortemente. Um ente, né, um filho ou um marido adoecido pela dependência, a família toda tem um impacto muito negativo. Né? Então, a gente vê esse impacto negativo nos diversos membros da família. Se é um filho, você imagina uma mãe, né, ver um filho dessa forma, né, ela fica adoecida e aí o pai que fica impotente ou que já tem uma disruptura familiar e o outro filho, ele fica, que não está em uso muitas vezes, ele também fica prejudicado pela falta de olhar, né? Então, essa reorganização familiar nesse momento, ela é muito importante. Ela é muito importante, tanto para receber o filho que está na comunidade, quanto para mantê-lo depois numa prevenção à recaída. Né? Bom, infelizmente, nosso papo é mais curto do que eu gostaria, né? Mas a gente está falando sobre a dificuldade que a família encontra em perceber a dependência química nos filhos. O tempo já acabou, mas eu queria que vocês deixassem um recadinho final para as famílias que estão em casa sobre esse assunto. O meu recado é que realmente as famílias procurem ajuda, elas procurem famílias que possam estar, e grupos como Amor Exigente ou como outras, procurem profissionais que possam estar contribuindo para resgatar o mais rápido possível o filho ou o seu ente que passa por esse problema. Eu gostaria muito de dizer sempre para as famílias, para as pessoas que nos assistem, contem conosco. Sabe, o Amor Exigente é fácil de achar, não tem custo nenhum e você vai crescer muito a sua qualidade de vida em 4 pilares: princípios, valores, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Juntos, nós vamos fazer um Brasil muito melhor do que já é, não é? Eu tenho certeza disso, mas é urgente, né? A gente não pode ouvir aqui toda segunda-feira e falar, eu vou um dia, uma hora, não. Vá, não fique só. Amor Exigente está no site www.amorexigente.org.br, o e-mail é info@amorexigente.org.br e o telefone é o 0 operadora 19 3252 2630. Mas como a dona Mara disse, ela está no Brasil todo e em alguns lugares fora do Brasil. Então tá fácil de você encontrar um perto da sua casa e fazer parte desse grupo de qualidade de vida. Muito obrigada, doutora. Dona Mara, muito obrigada. Obrigada a você. Muito bom conversar com vocês.